Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Fala Sério Pastor. É muito bom ter vocês aqui mais uma vez em nosso canal para tirar as dúvidas, não é? Para estudarmos assuntos bíblicos, assuntos teológicos e outros assuntos também, como é o de hoje. Me mandaram uma pergunta engraçada, uma pergunta assim interessante, mas eu fiquei assim, uai, tá bom, vamos lá, vamos trabalhar essa resposta. Eu acredito que se é a dúvida que você tem, então a gente vai trabalhar aqui, a gente vai responder aqui, tá bom? Você pode enviar sua dúvida para mim, é só mandar no Instagram que está aparecendo aí embaixo e então você vai aparecer aqui no canal Fala Sério Pastor e eu vou responder a sua pergunta, tá bom? Pastor Eliazar, é certo jogar futebol? Fala sério, pastor, jogar futebol ou assistir futebol? Será que é certo isso? Bom dia, pastor Eliazar. Meu nome é Adailton, sou de Teresina, no Piauí. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 8, ele fala que o cristão deve praticar tudo que é bom, puro e honesto. Em 1 Coríntios 10, ele fala que quer bebais, quer comais, faça tudo para a glória de Deus. Diante disso, eu gostaria de saber se um cristão frequentar estádios de futebol, assistir jogos, torcer por times de futebol, estaria fazendo algo correto, sendo que no estádio rola muito palavrão, brigas, e ali é uma disputa em campeonatos por algo relacionado a dinheiro, é um jogo. Gostaria de saber o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso. E aí, meu jovem, que pergunta interessante. É pecado jogar futebol, assistir futebol? Nossa, essa é uma pergunta muito interessante. Bom, primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a Bíblia, ela não é um livro que traz uma lista das coisas que são ou não são pecado. Então você vai ter lá fumar maconha, jogar futebol, passear, nadar, enfim, não vai ter lista de coisas. Isso pode, esse outro aqui já não pode, esse de cá pode, esse daqui não pode. Não, a Bíblia não tem, e nem se propõe a ser um livro assim. Não é um livro de coisas que você pode ou não pode fazer. Apesar de, em suas páginas, nós encontrarmos expressamente aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que nós, como cristãos, devemos ou não devemos fazer. Por exemplo, conquanto na Bíblia não tem escrito lá, é proibido usar drogas, né? Usar, sei lá, maconha, heroína, cocaína, enfim, qualquer tipo de droga, de entorpecente, beber. Não, se bem que a bebida a Bíblia fala, mas as outras drogas, né, que nós estamos mencionando aqui, conquanto não tenha lá escrito, olha, é pecado usar isso e aquilo outro, a Bíblia traz princípios que, como cristãos, sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que quem destrói o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Portanto, eu entendo, pela palavra de Deus, que mesmo a Bíblia não escrevendo ali, olha, é pecado, assim, 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 é fumar, usar isso, aquilo, outro, a gente sabe pela palavra de Deus que sim, é um ato pecaminoso porque destrói o corpo. Então, baseado em princípios bíblicos é que nós vamos definindo as nossas atitudes, as nossas ações, né, no dia a dia. Eu queria ler dois textos bíblicos com vocês. Um está em 1 Coríntios, capítulo 10, e o verso 31, que diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, aqui inclui futebol, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Então aqui esse qualquer outra coisa inclui o futebol. Pastor, por que não incluiria, por exemplo, o uso de drogas? Porque não tem como você glorificar a Deus destruindo o seu corpo. Então são coisas que são incompatíveis. Então o simples brincar com a bola, como um meio de exercício, como um meio de, quem sabe, um passatempo com amigos, um momento realmente para exercitar o corpo, eu não vejo nenhum tipo de dificuldade ou algo que vá contrário
algum princípio bíblico, algo que realmente seja contrário àquilo que Deus espera de seus filhos. Algumas pessoas têm a impressão de que a vida do cristão deve ser uma vida pesada, em que você tem que ficar sempre dentro de um quadradinho assim, e que não pode se divertir, que não pode se alegrar. Jesus era uma pessoa alegre. E como é que eu sei disso? É que criança não fica perto de gente carrancuda. Criança não gosta de ficar perto de gente com cara séria, sabe? Aquela pessoa sisuda, criança fica com medo. E as crianças, a Bíblia diz que gostavam de ficar perto de Jesus. Isso significa que Jesus era brincalhão. Criança só gosta de ficar perto de quem está brincando com elas. Jesus, então, era uma pessoa que gostava de brincar, que gostava de se divertir. E, claro, nos momentos de seriedade, ele era sério, ele era profundo naquilo que falava. Agora, vamos lá. Quais seriam os momentos ou quais seriam as circunstâncias em que o brincar com a bola já não seria apropriado mais para um cristão? E eu vou levantar aqui algumas questões que você pode concordar ou não, eu respeito, mas eu vejo que o momento em que você começa a colocar aquilo acima da vontade de Deus ou ocupando o primeiro lugar no seu coração, já vai ser um problema. E isso vale para qualquer coisa na vida. Se teu esposo, se tua esposa, tua namorada, teu computador, teu celular, qualquer coisa que ocupe o primeiro lugar, então isso daí você já deve ter uma atenção. Se você está mais preocupado em jogar bola, sabe, o tempo todo, é todo dia naquele vício, mas você não gasta um tempo com a palavra, alguma coisa está errada. Se o momento em que você está se divertindo com a bola parou de ser uma diversão e passa a ser um momento de agressão, um momento para xingamentos, se você perde a sua compostura como um cristão, o brincar de bola já não é mais um brincar e não está sendo saudável para você. A pessoa que está ali brincando de bola com seus amigos, mas de repente deu uma pancada e ali já gerou um atrito, gerou uma briga, já xingou o colega, o parceiro, já, sabe, quase partiu para a briga mesmo. Opa, sinal verde ou sinal vermelho, não é? Sinal vermelho acendeu aí, saiu do sinal verde e ficou no sinal vermelho. Indica que você deve parar. Se porventura você está brincando de bola e as competições estão aguçando muito forte no seu coração, agora eu quero participar de campeonato e eu vou, e você está, sabe, quando você perde, você fica completamente desnorteado e o mundo acabou para você, a ponto realmente de você considerar aquele jogo de bola mais importante e perder uma partida como se você estivesse perdendo algo importantíssimo na sua vida. Cuidado. Que posição o futebol está tomando para você? Será que eu perder uma partida de futebol me deixou tão desgostoso quanto eu perdi a oportunidade de ler a Bíblia? Puxa, hoje eu não li a Bíblia. Eu queria ter lido, mas não deu certo. De alguma maneira eu não consegui ter um tempo para eu ler a Bíblia. Será que eu fiquei tão angustiado porque eu não li a Bíblia como eu fiquei na partida que eu perdi? Cuidado. Então são coisas que você pode avaliar. Eu diria que o assistir, como o jovem também perguntou acerca do assistir futebol, está no mesmo patamar. Algumas pessoas têm os seus ídolos pessoais, não é? E esses ídolos, eles acabam... Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar no seu coração acima do lugar de Deus. E há pessoas que fazem do seu time de futebol, por exemplo, o seu ídolo. Eu vou falar de mim particularmente, tá? De mim, Eleazar. Eu não tenho um time de futebol preferido. Então eu não tenho uma... Você torce para que time, pastor? Quem está ganhando dinheiro é ele lá, não ganha nada aqui. Então ficam ali uma quantidade de jogadores correndo para um lado para o outro para colocar uma bola lá atrás do gol. E ele vai ganhar milhões por isso, pela sua habilidade. Eu, para mim, acho uma incoerência, mas é a minha opinião, tá? Uma incoerência você pagar não sei quantos milhões para um camarada correr e jogar a bola lá dentro, e enquanto tem milhares de pessoas morrendo de fome. Mas é uma opinião minha. E eu não estou aqui criticando o jogador. Ele faz o que ele considera ali, né, o seu trabalho, ele faz da melhor maneira possível para ganhar. Eu só acho que isso mostra, na realidade, isso evidencia
como o nosso mundo está invertido, né? Como as coisas estão de cabeça para baixo. Ainda vivemos na época do pão e circo, não é? A gente não tem dinheiro para alimentar as pessoas que estão famintas, mas tem dinheiro para construir mega estádios, sabe? Que são, na realidade, templos aos deuses deste mundo. E pessoas vão ali, gritam, idolatram seu time de futebol. Fala mal do time dele e você arrumou uma briga. E eu quero contar uma experiência que eu vivi uma vez. Eu vi, não foi ninguém que me contou. Estavam 2 times de futebol jogando e um rapaz ele torcia para determinado time. E o time dele levou um gol. Estava perdendo de 1-0. E era a final. Ele estava tão desesperado. Ele gritava, sabe? Ele quase batia na televisão, assim. Ele xingava. E quando ele viu que já estava assim, na metade do segundo tempo já, e estava indo para o final, e o time dele estava perdendo, num ato de desespero ele correu. E eu vi, ele se ajoelhou e começou a orar. Senhor, não deixa o meu time perder, Senhor. E aí eu fiquei pensando, eu estava vendo aquela cena e achando tão ridículo aquilo, né? O cara tá orando para o time dele ganhar um time de futebol. Como assim? Aquilo me chamou a atenção. Até que ponto aquele jovem estava incrustado na sua idolatria, a ponto de estar orando para que o seu time ganhe. Eu não vi a mesma ênfase, a mesma alegria, quem sabe a mesma vontade de orar por pessoas que precisam de salvação. Então, o simples brincar com a bola não é um ato pecaminoso. Assistir um jogo, uma partida, se você vê como um passatempo, eu não vejo como algo pecaminoso. Agora, se isso está ocupando o lugar de Jesus Cristo no seu coração, se isto separa você de seus amigos, se isso causa atrito, se faz você perder a compostura, se faz você, por um momento que seja pequeno, perder-se como um cristão e agir diferente de Cristo, cuidado, não só o futebol, qualquer outra coisa que faça com que você haja dessa maneira e deve ser vista com muita preocupação. Como cristãos, devemos sempre refletir o caráter de Cristo. Bom, nós tivemos 2 perguntas parecidas. Entretanto, a segunda pergunta, eu queria destacar apenas a questão dos estádios, né? Já falamos sobre o assistir, o jogar bola, mas a segunda pergunta teve que ver mais com a questão dos estádios, os estádios de futebol. De maneira sucinta, com base em tudo aquilo que eu já disse e com base nos próprios textos mencionados pelo amigo de Filipenses e também de 1 Coríntios, que foi o texto que eu li, e Filipenses 4, verso 8, quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o nisto pensai. Baseado nesse texto e também no de 1 Coríntios, eu diria, de maneira simples, sucinta, estádio de futebol não é um lugar para um cristão. Ah, pastor, não concordo. Ok, é seu direito não concordar. Eu estou dizendo para aqueles que me assistem e que buscaram esta opinião, com base naquilo que eu estudo na Bíblia, com base naquilo que eu já li na Palavra de Deus. E o que eu vejo nos estádios de futebol, eu posso dizer a você, estádio de futebol não é um lugar para um cristão. Se Jesus voltasse enquanto você está em um estádio de futebol, você não gostaria de ser encontrado nesta posição, em meio a pessoas que estão ali apenas para cultuar os seus ídolos e xingando, como foi na pergunta, né? Xingando, falando. Lembra de Salmo 1? O Salmo 1 diz, bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador e nem se assenta na roda ali dos escarnecedores. Então você está ali num estádio de futebol, para quê? Sabe o que me impressiona é que muitas pessoas, elas, choveu, não vou para a igreja. Tô cansado, não vou para a igreja. Fez calor demais, não vou para a igreja, que vai doer minha cabeça. Chegou cansado do trabalho, não vou para a igreja. Para ir para a igreja, qualquer coisa, para não ir para a igreja, qualquer coisa serve como desculpa. Para ir para o estádio de futebol, ele paga caro para poder entrar, para ver o time dele. Não é um lugar para um cristão. Eu diria de maneira resumida. Eu espero ter ajudado você respondendo estas perguntas. Eu espero que Deus abençoe a sua vida e que vocês que me assistem levem isso no coração. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus representa um perigo
para a nossa vida espiritual.